Olá, irmãos e amigos, Adalton Silva por aqui. E no vídeo de hoje, primeiramente, já comecei com graça e paz a todos. Gostaria de estar deixando aqui uma reflexão na palavra e condiz muito com a nossa vivência na graça. E eu vou ler aqui, estou com a Bíblia aqui no carro, parei no local onde eu não escapo disso, onde eu andava, postava meus vídeos assim, gravando no meio da cana. Anteriormente aí tem bastante vídeo, você vai ver aí. Hoje a cana tá tirada, mas eu busquei um lugar mais silencioso para estar gravando esse vídeo. A cidade está muito barulhenta e tem um bairro novo aqui próximo, mas esse bairro tá muito movimentado, pessoas fazendo caminhadas aí, as atividades do dia a dia, perdendo peso, queimando caloria. Isso é bom, né? Saúde, é saúde. Pois bem, mas hoje eu tô aqui com a Bíblia. As pessoas falam Bíblia Sagrada, tanto faz, Bíblia Sagrada. E eu vou ler hoje em Gálatas 4, uma passagem aqui de Gálatas 4. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, peço que você tenha um pouco de paciência. Eu falei que eu ia postar vídeo e agora vou postar vídeo mesmo e vou explanar um pouco da palavra, tá? E não é questão de slide, não é uma slide, é gravado mesmo aqui, ó, com a Bíblia, tá? Até vir o meu cenário, que breve vai ficar pronto. Deus é bom em todo tempo. Vamos lá. Gálatas 4. Diz assim, ó. Primeiro tem como título, A Bíblia tem algumas traduções diferentes, meu celular é um pouco diferente, mas eu vou ler como tá escrito aqui. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Algumas traduções dizem, em nada difere do escravo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus como Cristo. Vou parar por aqui. Depois você pode continuar aí com a sua lendo a Bíblia. É muito bom essa parte, essa passagem. Mas o que essa passagem nos dá? Uma base. Paulo, escrevendo aos Gálatas, estava falando sobre a graça. Nada mais do que a graça. Porque Jesus já havia vindo, já havia ascendido aos céus, remido os seus, aqueles que foram predestinados desde a fundação do mundo. E só que a lei ainda reinava naquele tempo. O templo não tinha sido destruído. Paulo estava ali. Infelizmente, a lei, o templo estava de pé ainda. Os sacerdotes, os costumes, aqueles costumes judaicos estavam todos de pé. E o que acontece? Alguns ali cumpriam a lei, mas a graça já estava sendo pregada. O povo já estava sendo preparado para viver a graça, para viver o reino de Deus aqui na terra, que nós vivemos o reino. Não é diferente. Mas hoje a palavra diz que nós estamos
essa carta aqui de Paulo as cartas de Paulo são aplicadas a nós, porque nós somos gentios e Paulo foi o escolhido para pregar para os gentios. Jesus não pregava para gentios. Teve algumas passagens dele falando, pregando para alguns gentios, falando ministrando algum milagre ali sobre a vida, né, de alguns, mas ele mesmo não pregava. Quando ele enviou os discípulos, ele falou para não falar com gentios. Era claro. Primeiramente, ali veio para o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Como o amor de Deus se estendeu a nós, hoje desfrutamos do amor de Deus. Porém, muitos vivem como escravos. Tá? Muitos acabam vivendo a mesma escravidão, porque entra num sistema religioso, numa igreja evangélica, como eu fiquei também bastante tempo, e fui presbítero, né? Tive esses títulos aí, a gente fundou um ministério, era um dos diretores, né? Gostava da coisa certa ali e tal, até às vezes brigava por aquilo, achava que estava fazendo certo, que estava achando, sendo aprovado diante de Deus, que tinha que ser daquele jeito e tal. E louvado seja Deus que eu conheci a verdade, meus olhos foram iluminados. E aí entra uma outra parte que eu quero falar para você. A palavra diz que agora somos livres, somos herdeiros de Deus, assim como Cristo. Estamos livres desse sistema. E diz assim, ó: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, o que acontece? Aquele povo daquela época, eles estavam reduzidos àquilo. Tinha que fazer aquele sacrifício, tinha que ir no templo, tinha que ter um sacerdote que intercedia por eles, ali diante de Deus. Não havia essa plenitude, não havia o Espírito de Deus habitando em cada um de nós, como há hoje, dos escolhidos. Então nós temos que entender isso. O pessoal, o povo do sistema, eles vivem buscando um Deus de longe, sendo que Deus está mais perto. Como diz na palavra dele, se cumpre. Estou mais perto de você do que as suas mãos e seus pés e tal. Fala mais ou menos assim. Ou seja, habita em nós. Deus habita em nós. Então o que acontece? Mas o povo vive buscando Deus longe. Tem que buscar Deus, tem que ir no monte, tem que buscar Deus. Eu também tinha isso. Eu saía de madrugada, fazia sacrifícios aí de tolo mesmo, buscando longe o que estava perto, o que sempre esteve perto. Porque nós já nascemos remidos. Não são igual aquelas pessoas nós não somos igual aquelas pessoas que passaram por aquilo. Aquela transição da lei para a graça, os que passaram. Paulo não passou. Eles morreram, os discípulos morreram. Tanto os que eram pregados para os gentios, quanto os que eram pregados para os judeus. Os que pregavam para os judeus. Eram escolhidos para isso. Eles não passaram. Houve a destruição do templo, acabou ali os sacerdotes. Aí depois de muito tempo, milhares de anos, o pessoal continua aí com os sacerdotes. Tem que ter os pastores, tem que ter não sei o que mais, e vai escolhendo apóstolos, profetas, sendo que tudo isso são obras passageiras que já foram, obras passadas, na verdade, né? O que eu quero trazer aqui é que você está livre. E eu quero abrir outro ponto nisso aqui. A graça, ela nos traz liberdade. Sabendo que Deus habita em nós, não é errado nós congregarmos assim, ter um lugar, não ter um lugar como templo de Deus, como igreja de Deus. A igreja somos nós, o templo somos nós. Entenda. Mas assim, a gente se reunir para aprender uns com os outros, não tendo alguns sobre os outros superiores, aquele é líder não sei do que, o outro é líder não sei do que outro, tem que respeitar a hierarquia, não sei o que. Jesus deixou bem claro, aquele que quer ser grande, sirva os menores, sirva os outros. Ou seja, sempre tem alguém como maior do que você, por amor, servindo aquela pessoa.
Não querendo ser maior, não, eu vim primeiro, eu sou o líder, porque o homem tem essa mania de grandeza, sim. Irmão, eu tô fazendo eu tô fazendo uma, uma recapitulada muito rápida, breve, assim, bem resumida na palavra, tá? Eu não fiz nenhum esboço para pregar para você, a gente não tem esse negócio de pregar. Eu trago uma parte da palavra, uma parte da Bíblia aqui, e também você fica livre para opinar e para concordar ou discordar do que eu estou falando. Claro, dentro da verdade, dentro da palavra de Deus. Essa palavra não precisa tradução melhor do que essa. Que está claro aqui, está explícito que Paulo ele está falando aqui aos Gálatas que eles estão livres, que eles não estão debaixo daqueles rudimentos antigos. As pessoas da graça, as pessoas do sistema, desculpem, elas pegam essa passagem e atribui a vida que a pessoa vivia antes. Atribui a isso. Rudimentos antigos, vós estão livres, não sei o quê. Mas eles colocam assim, ó, você não pode voltar atrás, você não pode viver na escravidão. Eles falam que é na escravidão da carne, aquilo nas velhas obras que as pessoas... Eles falam velhas obras que as pessoas praticavam, bebiam, fumavam e tal. E aí eu abro um ponto. Você está livre. Você é livre. A graça te dá essa liberdade. Agora, aí abre uma margem para a libertinagem. O que nós temos que tomar cuidado. E eu não vou dizer que eu fui vítima. Fui vítima da minha própria carne, sim. Irmãos, eu conheci a graça. Meus olhos foram iluminados. Conheci através do Geraldo Moraes, Cristiano França, alguns irmãos, aí fui conhecendo. Mas depois a minha carne, por algum tempo, me convenceu um pouco a libertinagem. Eu não tenho vergonha de falar, esse canal aqui é aberto. Eu falo. E eu comecei a me perder, sim. Eu comecei a fumar e tal. Não que isso atrapalhe de ser salvo, de ser um escolhido, né? Mas isso te traz disciplina. Porque se você é um escolhido, Deus vai te disciplinar. Vai te disciplinar porque porque você está semeando na carne, você vai colher na carne como disciplina. Então nós temos que semear no espírito, em coisas boas, praticar o bem, quebrar velhos paradigmas, coisas da nossa carne, do nosso pensamento, do meio que nos formou, né? Você cresceu no meio que as pessoas viviam, vamos supor, odiando umas às outras, egoístas, pensando primeiro nelas. Então, essas coisas nós temos que quebrar, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, a gente tem que dar bons frutos. No sistema tem isso, pessoa dizendo que está servindo a Deus, mas eles olham primeiro pelo... Tanto é que se a pessoa sair de lá, sair da congregação deles e ir para outro lugar até, vem aí, Geraldo pregou sobre isso, a vingança, né? O veneno. Então o que acontece? Existe o egoísmo, existem as coisas da carne, que tudo é da carne, do meio que formou a pessoa. E eles vivem disso. Então eles atribuíam isso aí o velho homem. Segundo eles, o velho homem e tal, você praticava isso, você não pratica mais. Só que existe. Acaba tendo isso nas denominações. Por quê? Porque isso tem que ser mudado dentro de eu e você. Tem pessoas aí que falam que são ateus, que não frequentam nada, igreja nenhuma, nada, não professa fé em nada, e respeita aos outros, tem sentimento, tem compaixão, tem solidariedade, e às vezes você não encontra muito isso dentro do próprio sistema religioso. Então essas mudanças, frutos do Espírito é isso, amor, longanimidade, a palavra diz, bondade, tolerância, domínio próprio. E eu diria que domínio próprio seria um dos frutos mais precisos que teria que ser achado num integrante da graça. Tá? Domínio próprio. Isso te livraria
e me livraria, isso me livra e te livra de qualquer coisa mal. Porque vamos falar de bebida, vamos falar de cigarro. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se é uma obra que você sabe que está prejudicando a sua saúde, como por exemplo o cigarro, que deu trabalho para mim parar quando eu voltei, mas graças a Deus eu me vi livre, porque eu tinha que prezar por o que é mais sagrado, que é o que habita em mim, que é Deus. Não sou perfeito, eu tenho que buscar a perfeição, não sou perfeito, porque minha carne está comigo, até meu tempo aqui nessa terra, minha carne está comigo, e estará me tentando, seja em maior quantidade ou em menor quantidade. Isso aí depende do tanto das nossas escolhas, depende das nossas buscas, depende da nossa concentração. Mas estamos livres de viver nessa escravidão aí de pessoas dizer que eu estou fazendo isso em nome de Deus, eu estou te disciplinando, eu estou te deixando de banco, eu estou te fazendo isso, fazendo aquilo em nome de Deus, porque eu sou seu pastor, eu mando em você, você tem que me obedecer. De tudo isso você está livre. Não tem essa condição para você entrar nos céus, como eles falam por aí. Não. E outra coisa, eles falam o reino nós já estamos vivendo. Jesus não vai voltar mais. Talvez você está aí pela primeira vez, não se escandalize. Procure na palavra, tá? Tem vídeos aí do Geraldo, tem do Cristiano França, que são homens que vêm pregando a graça. E tem um estudo do Cristiano França, se eu não me engano, eu posso indicar, parece que é 12 estudos. Chama Escatologia Consumada. Muito bom. É muito bom o estudo e deixa uma clareza enorme de que as coisas já aconteceram, as coisas já se cumpriram. Muitas coisas que as pessoas têm medo aí de Apocalipse já se cumpriram. Você que vê o povo tremer aí, até o povo do sistema, quando fala da besta, marca da besta, não sei o que, eles têm medo disso. E eu às vezes até brinco um pouco quando eu vejo o número 666, né? Um dia no mercado deu, não sei o que eu fui comprar, deu 666 num açougue. E uma moça lá que ela é do sistema, né? Aí eu falei, 666, marca da besta, dá até medo. Falei, opa, medo do quê? Isso aqui já aconteceu. Aí quando eu olho de um lado, tinha um que foi um dos primeiros pastores da época do sistema que eu conheci, né? Que congreguei. E ele estava olhando assim, e eu falei, isso aqui, ó. Aí expliquei para ela, né? Expliquei para ela a respeito, né, desse número, o que significava e tal, o que a gente conhece, o que a palavra nos revela, a Bíblia nos revela, e expliquei para ela. Mas eles não, tem gente que não acata. Você vai falar, não acata, porque talvez não seja o tempo deles terem os olhos iluminados ainda. E é isso. Então, essa liberdade você tem, eu tenho. Nós temos que tomar cuidado para que não vire libertinagem, tá? Não vire libertinagem. Ó, mais uma parte aqui, para fechar esse vídeo para não ficar tão longo. Paulo diz assim, ó, tá bem em Gálatas 4:11, ó. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco, irmãos. Rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizesse. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes. Isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou o testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e mos darias. Paulo fazia de tudo para convencer esse povo. Só que assim, antes aqui ele fala, por exemplo, ele fala assim, mas agora, em Gálatas 4:9, voltando aqui um pouco, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ou seja, o povo estava conhecendo a graça, Paulo já havia pregado, e eles estavam vivendo os rudimentos da lei ainda, os costumes da lei.
porque eram mais difíceis de sair. Porque é a mesma coisa. Talvez você está me ouvindo aí. Talvez você ainda tenha alguma coisa do sistema ainda impregnado na sua mente, do que você aprendeu ali na religião, que às vezes ainda te pega, você ainda questiona, você ainda fica com medo. Quando eu ouvi falar negócio de Monte, Geraldo criticando, falando mesmo que não havia aquela necessidade, irmãos, começou a ficar escuro aqui, ó. O vídeo ficou um pouquinho escuro, tá? Me perdoem aí por isso. Já eu vou parar. Então, eu também estranhei. E é normal que você estranhe. Porém, não fique na escuridão da informação. Busque a informação que você vai ter aqui a informação. Voltando aqui, ó. Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos, que eram os rudimentos ali, que estavam escritos ali, da lei ali, e o povo estava vivendo isso. Aí ele diz: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Entendeu? Então é isso. Ele estava falando para eles que a instrução ele já tinha dado, bastava eles seguir, que eles estariam livres de viver tudo aquilo, de passar por tudo aquilo. E eles, por causa do costume, dos paradigmas antigos, estavam ali curtindo, vivendo aquilo, submetidos àquilo. E Paulo estava falando para ele, porque de nada adiantava realmente ele ter pregado a graça e a pessoa viver a lei. É a mesma coisa. Os demais irmãos falar da graça para você, que você não precisa estar membrado numa dessas denominações aí, para que você tenha Deus, porque você tem Deus dentro de você e não depende disso. Imagina quanto tempo depois que essa graça foi pregada, que surgiram essas igrejas aí pregando os rudimentos antigos, práticas judaicas, na verdade, né? Algumas práticas judaicas que as pessoas foram submetidas. E eu fui submetido também, mas louvado seja Deus que hoje eu sou livre. Então seja livre você também, mas a minha recomendação é cuidado com a sua carne, cuidado com a libertinagem, porque o fruto da libertinagem, ele é muito ruim a hora que você colhe, porque se você semeou a semente, você vai ter que colher. No sistema dizia que a gente não era obrigado a plantar, mas a colher a gente era obrigado. E é uma coisa que está certo. Você plantou, você vai ter que colher, meu amigo. Você vai ter que colher de uma forma ou de outra. Eu voltei quando eu entendi que eu estava livre e tal, primeira coisa que veio, então agora eu posso tomar um pouquinho, posso beber um pouquinho, posso fumar. E eu comecei a fumar. O fruto não foi bom, porque quando eu tentava parar eu não conseguia, até que eu consegui. Graças a Deus eu consegui parar. Talvez, se você submeter a escravidão da sua carne, aí as tentações da sua carne, a libertinagem, talvez fica mais difícil de você voltar. E outra coisa também, outra colheita ruim, é que você falando que você é conhecedor da graça, e você vivendo aí na libertinagem, como você vai pregar a graça? Não tem lógica. A graça é liberdade, não é libertinagem. Então fica aí, medita mais, leia mais essa palavra se você não entendeu, assista mais esse vídeo se você não entendeu, comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber mais, se você ficou em dúvida em alguma parte da palavra que eu falei. Não sou perfeito em explicar, mas buscarei responder a sua dúvida no máximo que eu puder, mais possível que seja. Eu tento fazer para corresponder aí, caso você tenha ficado com dúvida. Comente aí embaixo. Se o vídeo ficou muito longo também, eu peço perdão, peço desculpas. Quero dizer para você, melhor tarde, melhor noite, melhor outro dia para você. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Graça e paz. Abraço do Adalto Silva, o seu irmão na fé, o seu irmão na graça. Louvado seja Deus. Não se esqueça, Deus habita em você.